A paz do Senhor, irmão Felipe. Bom? Então, Felipe, é algo interessante aí. Algumas pessoas até pensam que é estoicismo isso daí, né? Confunde-se, né? Que praticamente fala usar força própria. Não, não está usando. É como se falasse assim, ó. Se eu te dou uma bitorneira, presta atenção, te dou uma bitorneira, Felipe, para você trabalhar, né? Você é, vamos dizer assim, pedreiro, né? Eu te dou uma bitorneira, você é eletricista, eu te dou as ferramentas para você trabalhar de eletricista, te dou as ferramentas para você trabalhar de pedreiro. Eu que sou, né, o dono delas, eu dou para você. Você vai trabalhar com elas. Qual que é o teu único papel, teu esforço? É o trabalho. Você tem a bitorneira, você tem as ferramentas para ser eletricista, você tem as ferramentas para ser pedreiro, fazer o trabalho de pedreiro, seja o que for, né? Então você tem as ferramentas. Essas ferramentas que você tem, essas ferramentas que você tem aí, que você está usando para trabalho, para o teu trabalho, então ela é as ferramentas que Deus te dá. Ele te dá. E essa é a graça. Ele te dá as ferramentas. Amém? Você vai primeiro você vai trabalhar para ele. A ferramenta é dele. Então, qual que é o teu esforço? O único esforço é, por exemplo, você, o exercício que você vai fazer. Tá entendendo? Você vai usar, é como se eu falasse, você ir para academia, fazer exercício para o teu bem, para a tua saúde. Eu pago para você, o irmão Peterson paga para você frequentar a academia para melhorar a tua saúde, vamos dizer assim. Você vai ter que ir lá. O peso, a academia, tudo não é seu. E eu tô pagando. Tá entendendo? Mas você vai ter que se exercitar. Então isso não é estoicismo. Estoicismo é eu criar a ferramenta. Eu ser o criador da ferramenta, da capacidade. Não é o caso. Eu criar o estoicismo estoico é eu criar o peso. É como se eu fosse criar o peso tal. Eu vou pagar a academia, tá entendendo? Para fazer. Isso é estoicismo. A glória fica para o homem. Então, o homem tem alguma coisa, presta muita atenção, o homem tem que fazer alguma coisa? Tem. Ele tem que exercitar, ele tem que, se ele crê, ele pratica. Primeiro, ele tem que ouvir o evangelho, ele tem que ler a Bíblia, é as ferramentas, né? Os chamados preceitos, biblicamente falando, falando de maneira bíblica, chamam preceitos da lei. Então, o apóstolo Paulo tinha os preceitos, que é as ferramentas para que ele possa executar, usar para cumprir o propósito de Deus. E qual que é essa ferramenta? O que ele está falando? Eu busco usar as ferramentas que Deus me deu, em outras palavras, ele devia ter colocado assim, estou brincando, ele escreveu para pensadores, né? Ele escreveu no grego, né? Koiné, era simples, né? De entendimento. Nossa, não tem uma tradução certa, mas eu fosse traduzir Bíblia, eu ia fazer isso. Nessa parte eu ia colocar assim, ó. Deus colocou os preceitos para vocês. Aliás, eu uso os preceitos de Deus para manter a minha consciência pura. Mas no original é essa a ideia, querendo ou não. Se você pegar todo os verbos, as palavras, no finalzinho de tudo, vai ser. Ele está falando do quê? Qual é o contexto, né? Então, estou falando da graça, da salvação que Deus deu para ele. Então, eu me esforço, quando ele diz que eu me esforço, eu ia colocar assim: eu uso os preceitos que Deus me deu para deixar minha consciência pura, minha alma pura, minha mente pura. O que quer dizer pura? Eu sou vendedor, eu vou vender algo, vou mentir para vender aquele produto, ou enganar a pessoa. Então, eu não posso, é a consciência pura. Eu vou olhar para uma irmã e ficar desejando ela. Vou buscar em Deus, com os preceitos de Deus, com as ferramentas que Deus me deu, a limpar a minha alma, a limpar a minha mente, né? Para eu não ter aqueles pensamentos impuros diante de Deus, né? Então, vou me exercitar para isso. Eu vou usar os preceitos de Deus, ou seja, eu vou ter comunhão com Deus, passar tempo na presença de Deus, orando, jejuando, buscando a presença de Deus, para que aqueles pensamentos venham sair. Eu vou alimentar, muitas vezes, falta alimentar mais da palavra de Deus. O crente lê muito pouco a Bíblia hoje. Então, falta ele ler mais um pouco a Bíblia, pensar mais na Bíblia. E aí, naturalmente, essas coisas ruins saem.
Então, às vezes, a pessoa vai tomar um partido, vai dar um testemunho, que é chamado, tem que mentir. O advogado fala, você vai mentir isso, isso e aquilo. Não pode, tem que deixar a tua consciência pura, você não pode mentir. Tá entendendo? Então, e assim por diante, porque você está diante de autoridade e, além de autoridade, está mentindo. Não precisa nem estar diante de autoridade para mentir no testemunho. Mas a pessoa tem que manter a consciência pura. Então, como que você mantém a consciência pura? Se exercitando ao que ele coloca, né? Ele coloca, me esforço para manter a consciência pura, em algumas traduções. Outra, ele fala o quê? Eu faço exercício, você viu só? Você entendeu? Aonde que ele se esforça? Ah, para não pensar naquilo? Não. Ele faz algo. É isso que o texto está dizendo. Como que ele se esforça para manter a consciência? O que ele usa? Os preceitos de Deus. Ele busca, passa mais tempo na presença de Deus, passa mais tempo orando, passa mais tempo jejuando, passa tempo meditando muito, lendo a Bíblia. E aí o que acontece? Isso é o exercício. Não é diretamente, aí seria estoico. Ah, eu não penso nas coisas, eu busco minha consciência, eu vou lá na minha consciência e falo, você não pode pensar em sexo. Não adianta você falar isso para ela. Ela vai te pensar, aí que domina. Você está usando o mandamento contra ela. Aí que ela te domina. Não lembra que Paulo ensinou? Que quando você olha dessa forma o mandamento, dando uma ordem, né? Então não adianta. Então você tem que vivificar essa ordem, trazer o presença do Espírito Santo, indo na presença dele, orando, lendo a Bíblia, e Deus vai começar a fazer, trabalhar sozinho. É simples. É que nem uma vacina que você toma contra um tipo de doença. Você tomou ela, ela por si mesma vai resolver o problema. Então, da mesma forma, você tendo comunhão com Deus, se exercitando em Deus, vai resolver o problema da consciência. Então, a consciência é a situação onde você vai conviver com o ser humano, né? Então, é a ponte que você faz em comportamento humano, entre o ser humano, isso que ele está falando, essa consciência aí. Lembra aquele ensinamento que eu sempre dou? Quando você está sozinho, ninguém está te vendo, aquilo que você é aquilo que você está pensando. No que você está pensando? Se você está lutando contra o pecado lá, você é um cristão que não venceu ainda. Mas se você já venceu, você vai pensar em Cristo. Se você não vencer, dominar pelo mundo, você só vai pensar mal das pessoas. Só mal das situações, mal para você. Ou pecar, fazer pecado pessoal com você, ou pecar contra uma pessoa, odiando ela, você está manipulando mal, maldade. Então, essa pessoa é uma pessoa endemoniada ou uma pessoa está no mundo. Já um crente, ele pode vir esses pensamentos também, só que ele vai lutar contra, se ele está no grau 1, vamos dizer assim. Vai lutar contra aquilo. Ele vai começar a bater contra aqueles pensamentos, aquelas ideias e tudo mais. Aqueles pensamentos, vai bater contra, porque ele é cristão. Mas se ele é forte, ele não vai nem bater contra, que ele já venceu. Então, isso é consciência, é a mente humana. Então, ele fala, ó, diante da sociedade, eu mantenho, individualmente falando, mantenho minha mente pura. E diante da sociedade, com pessoas, o comportamento, seja com mulher, com homem, seja com o que for, pureza em todos os aspectos, desde comercial, a pureza, pureza entre pai e mãe, pureza em todas as. O que é pureza? A maneira de Deus pensar. O que Deus pensava, o que Jesus faria nesse momento. Qual comportamento nessa situação. O que Cristo faria. E essa é a pureza. E qual é o exercício para isso? A comunhão com Deus. Amém? É a comunhão com Deus. Então, lembre-se, a comunhão com Deus, você tem que ter ela constante. Amém? É ela que vai te purificar. Tá bom? A comunhão com Deus que te purifica. O passatempo orando em língua, o passatempo, os preceitos de Deus. Um abraço.